Perto de Moscovo, Masha Gessen prepara o jantar para amigos e familiares. É uma jornalista russo-americana, assumidamente gay, e tem 3 filhos com a namorada. Mas em junho passado, o Parlamento russo e o presidente Putin aprovaram uma lei que atinge esta família. Uma proibição da denominada propaganda homossexual para menores. Enquanto Putin afirma que ajuda a proteger os valores tradicionais russos, Gessen acredita haver outra razão por trás desta lei. Há 20 meses ele olhou pela janela e viu os primeiros grandes protestos. Viu inimigos a protestar, não o seu regime, mas a própria Rússia. Isto significava que eram estrangeiros, os outros, e as pessoas do LGBT são os agentes estrangeiros por excelência. A excelência dos outros não tem nada a ver com homofobia, é xenofobia em geral. Mas quem melhor personifica a influência estrangeira ou ocidental do que a LGBT? Então somos o primeiro alvo, mas não o único. Vai-se a expandir. A comunidade LGBT, uma sigla para lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros, envolveu-se em confrontos desde que as leis foram aprovadas. Primeiro a nível regional e posteriormente a um nível nacional. Leis que incluem a proibição da adoção por casais gays ou que fazem da blasfémia um crime. Ativistas dos direitos gays alertam para um aumento dos crimes de ódio na Rússia. Helena Kostyuchenko trabalha na Gazeta Novaya, um dos únicos jornais críticos do Kremlin na Rússia. Também é ativista dos direitos gay e criou um protesto chamado Dia do Beijo. Vêm para nos bater. Vamos para a frente da Duma e beijamo-nos. Tentam atingir-nos e por vezes conseguem. Atiram-nos ovos podres, ketchup, urina. A última vez, e desculpe dizer isto, colocaram fezes humanas em preservativos e atiraram-nos. Normalmente a polícia só fica do lado deles e uma vez espancaram-nos um pouco e tiraram-nos dali. É mais ou menos assim que acontece. Putin enfrenta fortes críticas por parte dos Estados Unidos e da União Europeia, mas encontrou um forte aliado na Igreja Ortodoxa, que adverte que o casamento entre pessoas do mesmo sexo vai levar ao apocalipse. As pessoas têm liberdade de escolha, mas agora assistimos a esta falta de liberdade quando a homossexualidade é imposta às crianças e aos adolescentes. Isto é feito através da internet, da propaganda política, de ações políticas pelo lobby gay. Não queremos que este fenómeno seja imposto às nossas crianças ou adultos por pressões políticas. Os críticos afirmam que este tipo de argumento dá luz verde a grupos religiosos radicais para atacar os homossexuais. Graças às novas leis que foram adotadas, agora, por exemplo, se vemos sodomitas a andar abertamente nas ruas a distribuir panfletos às crianças com as suas ideias, tudo o que temos de fazer é chamar a polícia. É difícil imaginar que todo o Parlamento é formado por loucos. Se o Parlamento está ocupado na elaboração destas leis e em votar nelas quase a 100%, isso significa que as consideram relevantes. Em junho passado, nenhum membro do Parlamento votou contra a proibição da propaganda homossexual, uma lei que se diz ser apoiada por uma grande maioria dos russos. 80% dos russos dizem não conhecer nenhum homossexual. Isto porque uma grande parte da comunidade se mantém em silêncio sobre a sua sexualidade. Um silêncio que Anton Krasovsky quebrou. Em janeiro passado, este apresentador de televisão assumiu-se num dos seus programas e foi despedido no dia seguinte através de uma mensagem de texto. Um grande escritor, Tolstói, escreveu um texto chamado "Não posso ficar mais tranquilo".
e eu simplesmente não consegui permanecer em silêncio. Pensei que o quarto mandato de Vladimir Putin traria grandes mudanças estratégicas e sérias para melhorar o país. Todas as mudanças feitas foram grandes, sérias e estratégicas, mas pioraram o país. No espaço de um ano, Putin, uma pessoa que apoiei, tornou-se numa pessoa a quem não posso mais dar o meu apoio. По крайней мере, внутренне превратился в человека, которого я просто не могу больше поддерживать и не мог больше поддерживать. Dentro de poucos meses, a Rússia será o país anfitrião dos Jogos Olímpicos de Inverno, uma questão de orgulho pessoal para Putin. O apelo ao boicote pelos ativistas foi recebido com um ressentimento feroz pela maioria dos russos. Para este membro do Parlamento, as novas leis são apenas para defender os valores tradicionais e não para discriminar os gays. Os Jogos Olímpicos são um evento muito importante para nós. Naturalmente, na Europa e nos Estados Unidos, há políticos que podemos dizer que são russofóbicos. Pessoas para quem uma vitória para a Rússia, como este grande evento a acontecer aqui, é como uma pedra no sapato. E claro, vão usar qualquer pretexto para ferir a Rússia. Defensores da legislação russa argumentam que o país já mudou muito desde o colapso da União Soviética, uma época em que a homossexualidade era um crime. E que Putin está a trabalhar para forjar uma nova identidade russa, conservadora, mas forte. É inconcebível que a legislação seja mudada, alterada, suavizada, seja o que for. O presidente Putin não é o tipo de pessoa que cede sob pressão. É exatamente o contrário. Desde que haja pressão, há um desejo de dizer que ninguém tem o direito de nos vir ensinar ou dar-nos sermões. E este é um dos motivos, um de muitos, que faz com que Putin seja popular, já que enfrenta a pressão do Ocidente. Enquanto Putin faz frente à pressão ocidental, o Parlamento prepara-se para apresentar ainda mais leis que salvaguardam os valores tradicionais. Um projeto de lei que nega a guarda dos filhos a pais gays e Masha não quer arriscar. Vai levar os filhos para os Estados Unidos. É muito mau. Parece um absurdo, porque tinha 14 anos quando deixei o meu país, porque não havia lugar para nós. Senti como se eu estivesse a reclamar outra vez quando voltei, quando tinha 20 e tal anos. Foi uma afirmação para mim e para as pessoas à minha volta que esta é a minha casa e não a conseguiram tirar só por causa das políticas antissemitas. Bem, tiraram-me outra vez. Na Rússia, estima-se que numa população de 140 milhões, 5% seja gay. Enquanto alguns estão determinados a ficar, outros temem que a única solução esteja no aeroporto, num bilhete só de ida.